Revela-nos o Teu amor para que possamos amar assim como o Senhor nos amou. Abra os nossos olhos, Senhor, para o Seu amor, para que possamos amar assim como o Senhor nos amou. Ensina-nos a amar como o Senhor nos amou, por meio, Senhor, de uma revelação do Seu amor sobre nós. Nós queremos ver, Senhor, claramente. Nós queremos ver claramente, Senhor. Nós queremos ver profundamente. Nós queremos perceber, Senhor. Nós queremos, Senhor, sentir. Nós queremos a convicção e clareza do Seu amor, Senhor. De forma que nos cura. De forma que, Senhor, nos trata das feridas, das mágoas, dos ressentimentos em nós. Pai, tira a capa que nos envolve. Tira, Senhor, a capa que nos envolve e não nos permite, Senhor, acessar e sentir e ver, Senhor, o Senhor em sua totalidade. Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Cura-nos, Senhor, da indiferença. Cura-nos da lepra, Senhor. Tira-nos da indiferença, Senhor. Tira-nos dessa falta, Senhor, essa dureza de coração. Pai, tira-nos da insensibilidade, Pai, pois queremos compreender verdadeiramente, ver, Senhor, plenamente, acessar, Senhor, de forma real, palpável, Senhor, e de dentro para fora, Senhor, não apenas nas nossas performances, não apenas nas nossas ações, Pai, mas no nosso interior, uma convicção, Senhor, de quem Tu és, do Seu amor, da Sua verdade, de que somos Seus filhos, Senhor. Reposiciona os corações esses dias. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Sim, Senhor. Clamamos pelo Espírito que está presente. Senhor, que toque os corações desse ambiente. Que alinhe o nosso entendimento e coração nessa manhã. Aguça o nosso espírito, Senhor, para compreender. Aguça o nosso espírito para compreender, Senhor. Aguça, Senhor, nosso entendimento. Que o espírito da profecia, Senhor, seja evidente em nosso meio. Possamos compreender o que o Senhor está comunicando à igreja nesses dias. Compreender o que o Senhor está comunicando a nós nesses dias. Livra-nos das distrações, Senhor. Tira a nossa dependência, Senhor, das distrações. Tira, Senhor, a nossa dependência das distrações, das coisas que nos afastam, que tiram nossa sensibilidade, que nos tiram o temor, Senhor. Pai, nós clamamos, que o Senhor volte a ser a nossa prioridade, que o Senhor volte a ser nossa prioridade, que o Senhor volte a ser o primeiro em nossos corações. Senhor. Espírito, cura, Senhor, a nossa falta de temor. Cura-nos, Senhor, da falta de temor. Toca-nos, Senhor, e seremos curados. Toca-nos e seremos curados, Senhor, da indiferença, da insensibilidade. Senhor. Senhor. Espírito de Deus, nós precisamos de Ti. Sim, Senhor. Cura a nossa geração. Cura a nossa geração, Senhor, da insensibilidade, Senhor. Cura a nossa geração. Cura a nossa geração da lepra, Senhor, da indiferença. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a queimar novamente, queimar mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor,
Inclina o nosso coração a perseverar em Ti, em Sua presença. Inclina o nosso coração a perseverar em Ti, Sua vontade, Senhor. Pai, nós clamamos, eu peço nessa manhã, Senhor, toque a mente dos meus irmãos. Pai, nossa geração é tão atacada, Senhor, na mente, tão atacada, Senhor, nos pensamentos, nas inclinações, nas expectativas. Toque a nossa mente, Senhor, nessa manhã com Teu Espírito. Senhor, toque a nossa mente nessa manhã com Teu Espírito, tirando-nos das distrações, Senhor, tirando-nos do medo, tirando-nos, Senhor, das coisas que ocupam o lugar da Sua palavra em nós. Toca, Senhor, a nossa mente nessa manhã. Toca a nossa mente, Senhor, toca a nossa mente. Coloque aí, meu irmão, a mão sobre sua cabeça. Fala, Senhor, é aqui, Senhor, é aqui. Toca a minha mente, Senhor. Peça ao Espírito, irmãos. Peça ao Espírito. Você sabe aquilo que atribula seus pensamentos. Você sabe quais os pensamentos que te atrofiam, que te desafiam. Você sabe os pensamentos que te perseguem. Clame ao Espírito nessa manhã. Clame ao Espírito para que sare, cure seus pensamentos. Peça ao Espírito nessa manhã, renova a minha mente, Senhor. Renova minhas intenções, a inclinação do meu coração. Peça, irmãos, peça ao Espírito. Peça ao Espírito, fale com Ele nessa manhã. Fala, Senhor, os pensamentos de morte, os pensamentos, Senhor, de tristeza, os pensamentos que tentam me paralisar, me puxar para trás, Senhor. Todos os pensamentos, Senhor, que perseguem minhas convicções. Clame ao Espírito, irmãos, nessa manhã para que toque sua mente. Renova a nossa mente, Senhor. Transforma-nos pela renovação da nossa mente, a nossa forma de pensar, Senhor. Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito nessa manhã. Vem com Seu poder, Senhor. Neutraliza, Senhor, todo pensamento contrário. Todo pensamento que se opõe ao conhecimento de Deus. As vozes, Senhor, na nossa mente que nos atrofiam. As vozes na nossa mente, Senhor, que nos paralisam. As vozes, Senhor, na nossa mente que nos enganam. Senhor, traz cura nessa manhã. Senhor, toda voz do passado que ainda, Senhor, permeia os nossos dias, querendo nos levar à frustração, Pai. Toque os meus irmãos essa manhã, Senhor. Toque a minha geração. Toque sua igreja, Senhor. Toque-nos, Senhor, como Teus filhos. Senhor, vem com Teu Espírito, Senhor. Vem com o Teu poder nessa manhã e nos ajude. Nos ajude a vencer, nos ajude a voltar os olhos, mente, coração somente para o Senhor e Sua palavra. Ajude-nos a voltar totalmente para Ti, Senhor. Pai, fortalece-nos, Senhor, para que possamos rejeitar todo engano e mentira. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos rejeitar toda mentira de Satanás. Fortalece-nos, Pai. Dá-nos força para resistir, Senhor, todo o engano, toda a ilusão do inimigo, Senhor, que permeia a nossa mente. Nós clamamos por Ti, Espírito de Deus. Aleluia. 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 A gente percebe, irmãos, nossos dias o quanto somos atacados, né, na nossa mente. E às vezes aqui fora as coisas talvez estejam em ordem, talvez do lado de fora as coisas estão caminhando, estão avançando, talvez do lado de fora a gente consegue exercer controle, né, sobre as coisas à nossa volta, as nossas ações, aquilo que está sobre nossa direção, sobre nosso governo.
mas a gente sabe o quanto somos atacados na nossa mente, né? O quanto somos atacados, os pensamentos, talvez aquele... Enfim, você sabe aquilo que às vezes te paralisa, né? Te paralisa, o que te distrai. Você sabe aquilo que te traz medo, né? Você sabe aquilo que... os pensamentos que permeiam sua mente, vagam sua mente, para tentar afastar você desse lugar de sensibilidade do Espírito, que tentam afastar a gente desse lugar de conexão com o Espírito. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, né? Mas nós devemos nos transformar, sermos transformados por meio da renovação da nossa mente. E porque a gente sabe que a gente pode vir numa reunião e sentir algo, mas às vezes esse sentimento que nós temos num ambiente coletivo, às vezes a gente sabe que às vezes ele não vai conseguir nos acompanhar, né? Do lado de fora, às vezes lá no nosso trabalho, das nossas aflições, os problemas que amanhã temos que resolver, nas coisas que a gente sabe que amanhã vão bater na nossa porta, vão continuar lá nos perseguindo. Então a gente sabe que o sentimento ele não é a única coisa. A gente sabe que o sentimento ele não é suficiente. A gente sabe que sentir ele não é suficiente para causar essa transformação, mas é por meio de uma renovação na nossa mente, a nossa forma de pensar, na nossa forma de ver, de compreender. Então a nossa geração é muito atacada na mente, né? A gente sempre está relacionando com pessoas que você vê que as maiores batalhas delas são na mente. As maiores guerras são na mente, né? As maiores lutas da sua vida, às vezes você olha para uma pessoa e fala, poxa, aquela pessoa está tudo bem, né? Mas você vai conversar com ela, você vê que a mente está cauterizada, a mente já não desenvolve, né? A mente está paralisada. E nós precisamos levar isso muito a sério, irmãos, né? Porque eu creio que é algo que de dentro para fora vai promover essa transformação em nossa vida, a nossa forma de ver, pensar e agir. Eu penso que é por meio de uma transformação na nossa mente que nós vamos conseguir, até as nossas decisões não vão ser mais baseadas em sentimentos, né? Porque se eu sinto uma coisa, logo aquilo me inclina, né? Se eu sinto alguma coisa, meu coração é levado para aquilo. Mas e a minha forma de pensar e a minha mentalidade, né? E o quanto a nossa geração tem sido atacada na mente, quanto a nossa geração, né? O Satanás, irmãos, ele sabe o que pode trazer transformação verdadeira para nós. Então a gente sabe quantas coisas, né, do passado nos perseguem, né? Quantas coisas que já aconteceram, já foram, coisas que já vivemos, que o Senhor, né, já deixou para trás. E a gente fica carregando, né? A gente fica trazendo, e quando a gente esquece, o diabo faz esse serviço, né? De tentar trazer a nossa mente, traz acusação, traz medo. E eu não estou dizendo para você que isso, chega uma hora que isso para, né? Isso isso vai cessar. Não, o diabo está fazendo o trabalho dele, de tentar nos paralisar, destruir, nos amedrontar, com a única arma que ele tem, que é a mentira, né? A arma dele é a mentira, é a acusação. A arma dele a especialidade de Satanás, irmãos, é a comunicação. Satanás é especialista na comunicação. E é por isso que ele se infiltra tanto na comunicação, né? Na nossa linguagem, nas nossas relações. É por isso que ele ataca a nossa mente, né? Por quê? Porque na forma como pensamos, irmãos, é o que vai conduzir nossos dias, nossas ações, nossas escolhas. É o que vai conduzir vai construir nossos caminhos, né? E eu quero te encorajar nesses dias a lutar contra isso, amém? Você tem a arma mais poderosa de toda a terra, você tem a arma mais valiosa, a arma que tem poder para todas as coisas, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Nós carregamos as armas, irmãos, necessárias para construir em nós
edificar em nós a vontade do Senhor. A respeito da minha vida, meu casamento, meus filhos, nós como igreja, né, no desenvolvimento do homem coletivo, nós precisamos usar essas armas. E é impressionante o quanto o Senhor tem martelado no meu espírito nesses dias para falar sobre isso, né, para tentar de uma certa forma restaurar em nosso meio a consciência, principalmente dessa dependência do Espírito, de aprendermos a usar essa arma que de graça nos foi dada e às vezes é tão desvalorizada em nosso meio, né? A palavra, a gente percebe em nossa geração hoje o quanto as pessoas, por meio de várias ferramentas, estão tentando ativar o poder da mente, né? Hoje parece que o mundo é dividido em quem usa bem sua mente e quem não usa, né? Você vê que o mundo é dividido, hoje os caras vão oferecer um curso, alguma coisa, você vê que parece que o mundo está dividido em quem tem poder da mente e quem não tem, né? Os fracos são aqueles, irmãos, é uma verdade paralela, sabe? Porque não é baseado no meu poder da mente, não é baseado no poder que eu tenho para mentalizar, ou desejar, ou tentar me empoderar de algo que está no meu pensamento, porque muito disso fala das nossas cobiças. Então não tem a ver com isso, mas tem a ver com o poder do Espírito em nós, irmãos, nos fazendo lembrar de todas as palavras de Jesus. Eu enfatizo mais uma vez a importância do que Jesus falou quando prometeu o Espírito, dizendo: Ele vos lembrará de todas as coisas que eu lhes disse. Irmãos, como isso às vezes passa desapercebido de nós. É por isso que se vende tanto, né, tanta filosofia, tantas coisas que tentam por meio do poder da mente, né, nos ativar, nos fazer viver. Só que às vezes isso nos faz apegar a coisas que não são as palavras do Senhor. Às vezes isso nos leva a apegar a coisas que não é o que Jesus disse, mas a ação do Espírito é exatamente para isso, nos fazer lembrar das palavras de Jesus, nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus, nos fazer lembrar do que Ele disse, nos fazer lembrar do que Ele prometeu, nos fazer lembrar dos seus mandamentos, dos seus ensinos, nos fazer lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou. Então, irmãos, eu quero te encorajar nesses dias a batalhar, lute, amém? Use as armas que estão ao seu favor, não deixe Satanás pesar sua mente. Geralmente Satanás ele sempre tenta nos levar pelo caminho mais fácil. Se atente a essas coisas, amém? Esteja perceptível nesses dias, né? A fuga sempre é o caminho mais fácil, né? Desistir sempre é o caminho mais fácil, retroceder sempre é o caminho mais fácil. E irmãos, quando Satanás ele tenta nos afastar do propósito de Deus, ele é especialista em nos apresentar caminhos fáceis. Ele é especialista em nos apresentar caminhos com facilidade. Ele é especialista em tocar nas nossas emoções, né, nos levando a coisas que... Às vezes você vai conversar com alguém e fala: rapaz, eu vou embora, né? Poxa... Quando a pessoa está aqui, você fala assim: não, rapaz, vim embora para cá, porque lá estava muito difícil, lá eu não queria mais, queria uma vida nova e tal. Aí quando a pessoa vai voltar, ela fala: rapaz, vou voltar porque era tão bom, minha vida era tão boa, era tudo tão certo, estava tudo tão legal, não sei o que eu fui fazer. Está vendo como Satanás, irmãos, ele é especialista em nos iludir, né? Usar das armas e ferramentas emotivas, né? Emocionais, né? Às vezes afetivas. O Satanás, irmãos, ele é sempre golpe baixo. Ele joga sujo, né? Mas porque eu penso que às vezes nossa negligência para com relacionamento com o Espírito, né? Porque qual é a obra do Espírito? Dentro de tantas coisas, nos fazer lembrar das palavras de Jesus, nos fazer lembrar da vontade do Senhor, nos fazer lembrar de todas as coisas, nos fazer lembrar do que Ele nos ensinou, nos fazendo lembrar da sua obra, nos fazendo lembrar da obra de Cristo, nos faz lembrar do que Cristo está edificando, do que Cristo está fazendo, nos faz lembrar dos ensinos de Jesus que revelavam o caráter do Pai. Não é isso que Jesus falou? Eu vim revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
Então essa é a obra do Espírito, irmãos, que eu percebo que talvez esses dias muitos de nós estamos negligenciando. Muitos de nós estamos negligenciando. Estamos sempre esperando alguma coisa de fora. Já percebeu? Nós sempre estamos esperando alguma coisa de fora. Sempre estamos esperando por um acontecimento. Mas, irmãos, tem algo que foi depositado sobre nós que é suficiente. Tem algo que foi depositado sobre nós que é suficiente para nos dar uma vida de verdade. É o poder do Espírito de Deus. O Senhor diz que o Espírito que está em vós vos ensinará todas as coisas. E, irmãos, a igreja não consegue se sustentar sem isso. A nossa fé não se sustenta sem o Espírito. Ideologias, elas se sustentam com convicções, né? com certezas humanas. Ideologias se sustentam, às vezes é gosto pessoal, às vezes é gosto, né? A forma de ver, de enxergar as coisas, mas a fé em Jesus só se sustenta com o Espírito. E se nossa fé está fraca nesses dias, irmãos, se a nossa fé está fraquejando, não é coisas que estão nos faltando, mas é da ação do Espírito, é o Espírito vivo, é o Espírito ativo, avivado dentro de nós. Nos falta essa graça de dar a Ele governo e dar a Ele confiança plena, para que Ele possa completar sua obra em nós. Amém? Dá uma cutucada no seu irmão aí. Fala para ele, não dorme. Fala para ele, fica ligado. Abre comigo aí 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Aqui vai falar sobre quando a arca é levada de volta para Jerusalém. Eu creio que você conhece esse texto. Se você não conhece, depois dá uma recapitulada, lê o capítulo novamente, tenta entender esse contexto. Mas eu quero tirar algo aqui de dentro, tirar algo desse contexto. Quero tirar uma pequena porção. Eu sempre falo que você lê um capítulo da Bíblia, meu amigo, você pode talvez ficar o resto da sua vida ali, né? Você sempre vai aprender alguma coisa, tem alguma coisa nova, tem alguma coisa que vai... Mas, e de tempos em tempos, algumas porções, né, dessa verdade vão saltando aos nossos olhos, e eu acho que baseado naquilo que a gente tem falado nas últimas semanas, tem ouvido e comunicado, enfim, eu vejo uma porção muito preciosa aqui dentro que eu quero enfatizar com você. Então, você vai ver que Davi, ele vai buscar a arca para trazê-la de volta para Jerusalém, e você percebe que aconteceu algo no caminho, né? Aconteceu um equívoco aí no caminho. Uzá foi colocar a mão na arca, Uzá morreu e, né, ficou todo aquele climão ali. Imagina, Uzá coloca a mão na arca, morre, fica um climão, né? E a gente sempre enfatiza a boa ação de Davi em parar tudo. Ele para, não é bem assim. Não adianta enterrar Uzá e continuar, né? Cava um buraco aí, enterra Uzá e vamos continuar. Não adianta. Davi foi homem, né? Davi falou, peraí, alguma coisa está errada. Vamos reorganizar esse negócio, vamos repensar aqui. E então, né, Davi vai até diante do Senhor, Davi vai buscar na palavra, vai até os anciãos, Davi vai vasculhar mediante a lei, e ele descobre, né, a forma correta de conduzir a arca. Então ele vai lá e continua essa peregrinação. Mas tem algo que acontece aqui, a partir do versículo 6, vamos ler do 6 até o 11. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência. Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor?
Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. Guarde isso que eu vou te falar aqui agora. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Algumas versões dizem: e o Senhor abençoou tudo o que tinha. Algumas versões vão dizer: então o Senhor abençoou Obed-edom, toda a sua casa e tudo que possuía. Abençoou toda a sua casa. Vamos ficar por aqui. Eu queria trazer um pensamento, amém? Nessa manhã, eu queria trazer uma reflexão dentro desse texto, dessa porção. E eu queria que você pensasse comigo. Irmãos, às vezes nós estamos clamando a Deus para que Ele derrame bênção sobre a nossa casa. Não é assim? E é natural, né? É normal, né? Pelo nosso sentimento, pelo nosso desejo. Então, sempre, Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa meus negócios. Senhor, abençoa meu trabalho. Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, abençoa minha casa. Senhor, prospera a minha casa, meu trabalho. Isso é muito natural, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Nunca pare de fazer isso. Mas o que está em jogo aqui não é isso. Para mim é o sentimento que às vezes nós temos de como que essa bênção vai chegar até nós. Às vezes na nossa concepção equivocada, às vezes no nosso entendimento equivocado do que é a bênção de Deus, quando a gente clama pela bênção de Deus, irmão, fala para mim se você já não tem às vezes uma coisa pronta na sua cabeça. Fala para mim se às vezes você já não tem um alvo. Você fala assim, ó, eu preciso de tal coisa. Então você fala, Senhor, me abençoa, Senhor. Às vezes você olha para a tua casa, para a tua vida, você vê que está faltando alguma coisa. Você fala, Senhor, me abençoa. Sempre o nosso sentido de bênção é por uma coisa que está faltando. Sempre a nossa consciência de ser abençoado é sobre uma coisa que a gente vai ganhar, uma coisa que a gente vai receber, uma coisa que a gente Deus vai acrescentar na nossa vida. Não é assim? Não é? Ah, então é só eu. Desculpa aí, irmão, sou só eu mesmo. Então, lá em casa, né, quando eu vou orar, às vezes eu falo assim, Senhor, me dá isso, Senhor, poxa, eu precisava tanto disso, Senhor, né, pô, tá me faltando tal coisa. Precisava de umas coisas assim. Me dobra o joelho, né, dá aquela... Quer ver quando as coisas estão ruins, né? Aí a gente é bom de oração, né? Quando as coisas estão difíceis, a gente ora. Aí dobra o joelho, Senhor. A gente dá até faz aquela cara de piedade, né? Faz uma carinha assim de choro. Quando o choro não vem, a gente dá um jeito, né? A gente embarga a voz, dá aquela... Junta as mãos assim, faz um... Porque a nossa concepção de bênção é sempre por algo que a gente precisa. E é válido, irmãos. Amém? É válido. Todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos de coisas, mas eu quero aprofundar um pouco esse entendimento, sabe? E às vezes a gente clama e gasta essa nossa relação com o Senhor pedindo por algo que nós julgamos ser importante. Às vezes é algo que é valioso. E geralmente, essa coisa que a gente espera, precisa, pede, acha que nos falta, por que a gente pede para ela? Porque vai fazer mal para nós? Alguém pede alguma coisa que vai fazer mal? Tipo assim, Senhor, traz uma doença aqui para os meus filhos, né? Você não pede o que é mal, né? Você não pede o que é ruim. Então, na nossa concepção, quando nós precisamos de alguma coisa, a gente sempre acha que é algo que vem de fora, né? É uma coisa que falta. Eu estou precisando de tal coisa. Aí a gente vem, pede para que venha. E a gente acha, né, no nosso sentido, que quando a gente tiver aquilo, ganhar aquilo, receber aquilo, na nossa consciência, aquilo vai trazer o quê? Vai trazer... Trouxe paz, né? Trouxe paz, trouxe alegria, talvez. Trouxe um respiro. Então a gente fala assim, pô, agora tudo bem.
Você já parou para perceber que geralmente as coisas que nós queremos, precisamos, pedimos, geralmente são coisas corruptíveis? Né? Até a saúde, irmãos, né? Até a saúde é corruptível, porque a gente tem ela hoje, amanhã não tem, dá uma gripe, já perde, vem uma febre, já... Né? Se der uma febre no homem, meu amigo, o mundo vai se acabar. Um homem com febre tipo, você é igual a mulher com dores de parto. É igual... Pior, né? É muito pior. É que elas não entendem, né? Elas não sabem o que é quando a gente tem febre. Então, assim, a nossa consciência da bênção é sempre coisa. E essa coisa, segundo o que a nossa mente pequena, a gente fala assim, pô, agora vai estar tudo certo. Agora vai ficar bom. Aí isso vai me trazer sossego agora, isso vai me trazer paz, vai me trazer alegria. Então a gente acha que a maior bênção é aquilo que Deus pode acrescentar para nós. A gente sempre vai julgar que a maior bênção é aquilo que está faltando. O ser humano é assim. A gente vive com falta de alguma coisa. Se compra um tênis hoje, daqui 2 meses você fala, rapaz, preciso de um tênis novo, né? Preciso sempre... nós somos assim. Isso é da nossa natureza. Então, para nós, bênção é sempre o que está faltando. Já percebeu isso, irmão? Dá uma cutucada do seu irmão aí, cutuca ele. Dá uma cutucada nele aí. Pergunta para ele, é ou não é? Pergunta para ele, é ou não é assim? Irmãos, a gente sempre vive como se estivesse faltando alguma coisa. Não é? A gente sempre vive como se estivesse faltando alguma coisa. Sempre tem uma coisa que a gente podia ter a mais, ter melhor. Sempre podia estar melhor, né? Sempre podia estar... E para aqueles que acham que dinheiro traz suficiência, você não veria um rico, por exemplo, um rico sonegando imposto. Você não veria um rico, né, fazendo tramas aí para ficar mais rico ainda, para ganhar ainda mais, porque é da nossa natureza. Mas tem uma coisa que Deus nos deu e fez para que nos dê suficiência e plenitude. E a gente sabe o que é, né? Então vamos lá, tá, Gessé, o que tem a ver com Obed-Edom? Tem tudo a ver com Obed-Edom. O que foi que Deus deu para Obed-Edom para que a casa dele fosse abençoada? O que foi que qual foi o presente que Obed-Edom ganhou? Chegou pelo CTT, pela DHL, foi na conta bancária, foi a notícia de alguém. O que foi que aconteceu na vida de Obed-Edom para que a Bíblia usasse esse termo abençoou, abençoado? O que foi, irmãos? Vamos lá, por favor, fale aí. A presença. Não foi uma coisa que alguém fez por eles, não foi um milagre, não foi uma coisa que Deus deu, ou o Senhor fez por eles. A bênção de Obed-Edom foi a presença. A bênção de Obed-Edom foi a presença. Eu conheço gente que tem tudo. Quando eu falo tudo, é tudo aquilo que eu não podia imaginar ou conseguir alcançar. Eu olho assim e falo, o cara tem tudo. Às vezes não tem a presença. Então não tem nada. Mas eu também conheço gente que não tem nada. Mas também não tem nada, porque não tem a presença. Não tem nada e vive uma vida frustrada, porque queria ter o tudo que o outro tem. Né? Você achou que eu ia dizer aquele que não tem nada, mas tem tudo, que tem a presença, né? Mas não, eu não vou transferir a responsabilidade para outro, vou falar de nós mesmo. A maioria de nós aqui, irmãos, tem muito pouca coisa.
Alguns, igual eu, não tem nada. A gente tem pouquinho, alguns têm um pouquinho mais, né? E às vezes você não tem nada. Às vezes você não tem muita coisa para se apegar. Mas você vive frustrado por aquilo que você não tem e gostaria de ter. Igual o cara que tem tudo, mas também não tem a presença, não tem o Senhor e também vive o mesmo vazio. É por isso que em Cristo nós somos unificados. Rico, pobre, o preto, o branco, de qualquer cultura. Em Cristo nós nos tornamos um. Porque tem uma coisa que o Senhor fez sobre nós. Independente de raça, língua, tribo, nação, coisa que nos unifica, independente de condição financeira, de ter saúde ou não, uma coisa o Senhor fez para nos unificar, para nos tornar um só povo, seu povo, que carrega seu nome. E que é a maior bênção de tudo que o mundo possa ter, dar, fazer, a maior bênção de todas é a sua presença, é o seu Espírito. Na presença, o pobre é feliz, o pobre é abençoado. Com a presença, o rico é abençoado. A presença, o pobre é contente. Eu não estou dizendo que é conformado, eu estou falando, ele é contente. Com a presença, o milionário, irmãos, é um homem cheio de Deus. De conhecimento, palavra de profecia, de compreensão, de intimidade, devoção, de relacionamento com Deus, tem a sua fé avivada. Na presença, essa é a bênção de verdade. Irmãos, eu creio e creio de verdade e quero continuar a trabalhar para isso, por isso, gastando nossos dias, gastando nossa vida, inclinando todo o nosso ser em prol do que eu sei, da convicção que eu tenho para os próximos anos. O Senhor está levantando um povo que vai voltar a valorizar a presença. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E nós, como liderança, liderança nessa comunidade, nessa igreja, somos desafiados todos os dias a voltar nossos olhos, expectativa e esperança pela presença, trabalhar em prol da presença, caminhar em prol da presença. Em tudo que vamos fazer, falar, construir, edificar, a presença ser a coisa mais valiosa, a presença ter a primazia. Eu não posso, irmãos, nós não podemos nos amoldar a forma como as coisas estão sendo conduzidas em nossos dias, onde o que mais se valoriza é a performance, onde o que mais se valoriza é o que alguém fala, sem saber de onde vem, de onde nasceu, o que se diz, de onde a essência, quem falou, quem construiu. É um tempo onde se valoriza muito a sabedoria do homem, em um tempo onde se valoriza o que os olhos se agradam, em um tempo onde se valoriza muito o que o meu coração sente. Nós precisamos, irmãos, lutar contra esse espírito tão sedutor, tão enganador, que parece com a verdade, mas que não tem a presença. Nós temos uma missão em nosso meio. E eu creio, irmãos, eu não estou falando isso com peso, no sentido de, meu Deus, nós temos que fazer isso, senão tudo está perdido. Não. O meu maior trabalho talvez seja identificar aqueles que amam a presença. E juntos, irmãos, trabalharmos na edificação da obra que o Senhor está promovendo nas nações da terra, por meio da sua igreja. Porque é esse povo, irmãos, é por meio desse sentimento, é por meio desse tipo de gente que valoriza a presença, que nós vamos conseguir refletir o caráter de Cristo para aqueles que estão enganados, seduzidos, com os olhos fechados, o coração cauterizado, que o seu coração já empedrou.
É por meio desses, irmãos, 2 ou 3, que em nome do Senhor, por sua presença e seu Espírito se movem, é que nós cremos que o Senhor fará a ação completa em nossos dias, sobre os nossos filhos, sobre a próxima geração. Irmãos, a gente está numa transição geracional de um tipo de evangelho, recebemos um tipo de evangelho com a responsabilidade de entregar para os nossos filhos. Eu não sei se você percebe, mas o evangelho que nós recebemos já não é o mesmo que nós estamos vivendo. E eu nem quero imaginar o que ele vai se transformar quando a gente precisar entregar para os nossos filhos. Porque aprendemos a ser igreja, a ser crente e evangélico sem a presença. Somos evangélicos frustrados pelo que não temos ou felizes pelo que recebemos. Essa é a nossa divisão em nossos dias. Eu creio, irmãos, nisso que aconteceu aqui, em Obed-Edom. Eu creio. Eu creio que aconteceu nessa casa. Eu creio que vai voltar, irmãos. Eu creio que o Senhor está levantando. Eu creio que o Senhor está ativando os nossos corações, voltando os nossos olhos e nossa consciência para essa verdade. Eu creio que o Senhor está levantando pessoas que vão amar a presença mais do que as coisas. Eu creio que o Senhor está trazendo de volta o zelo e o amor por seu Espírito. Eu creio que o Senhor está trazendo de volta amor e zelo pela presença. Irmãos, a igreja desde o princípio, ela se desenvolveu e se sustentou por meio do Espírito. Eu sou da época, irmãos, que a igreja era marginalizada. A igreja vivia às margens da sociedade. A igreja era o lugar só do pobre, do desesperado, né, daquele que não tinha mais nada para dar na vida. Eu sou dessa época, irmãos, que a igreja não tinha influência, não tinha lugar na sociedade. Eu sou dessa época aí que a igreja não tinha a igreja não tinha dinheiro para fazer nada, os crentes não tinham dinheiro para você alugar um lugar. Eu sou dessa época, meus pais eram pastores desde quando eu nasci, e a gente acompanhou muito essa realidade. Mas tinha uma coisa que os diferenciava de todas as outras coisas, de todos os outros povos. Tinha uma coisa ali, irmãos, que fazia o negócio acontecer. É a dependência do Espírito de Deus. Eles não tinham nada para oferecer, a não ser o poder do Espírito. A igreja não tinha nada para dar para ninguém, irmãos. A igreja não era entretenimento, não tinha boa música, não tinha dinheiro para comprar instrumento, né? Eu venho do interior, venho dos lugares pequenos, né? Então não tinha. Mal tinha banda. Quando eu era pequeno, eu ia minha mãe cantando. Minha mãe subia na plataforma e começava a cantar e bater palma, e a igreja vinha junto. E minha mãe soltava o gogó e ia longe. E ela fala, hein? Fala alto, italiana, grita. Eu sou dessa época. A igreja não tinha nada para oferecer. As pessoas não iam na igreja porque tinha uma coisa legal. Não tinha uma coisa atraente, né? Irmão, naquela época, numa igreja, né, que vivia, né, marginalizada, não tinha filosofia, não tinha palavra bonita. Meus pais não terminaram nem o estudo, né? A maioria dos pastores naquela época, né, você falando mais dos lugares mais remotos, né? Não tinham palavra bonita, não tinha livro para estudar, né? Não tinha livro para estudar, não tinha filosofia, não tinha palavra de encantamento, né? Não tinha essa mistura, né? Essa mistura da ciência, da neurologia, com não sei o quê, com os médicos, não tinha nada disso. Só tinha uma coisa para oferecer: o poder do Espírito. Você lembra dos apóstolos? Olharam para aquele homem e falaram: olha, porque ele queria esmola. Ele falou assim: ó, nós não temos nada para te dar. Ah, irmãos, que saudade do tempo que a gente não tinha nada para oferecer. Eu não estou falando isso com saudosismo, né? Não quero voltar a essa realidade. Mas eu estou falando da realidade da dependência do Espírito. Que tempo bom, irmãos. Olha, não tenho ouro nem prata. Não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que nós temos, o que eu tenho eu te dou. O que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Não estou aqui mais uma vez querendo trazer a ênfase do milagre, mas eu estou falando da presença do Espírito, o poder do Espírito de Deus. Que saudade, irmãos, quando a gente não tinha nada para dar. Sabe por quê? Porque se nós não tivéssemos o Espírito, aí mesmo a gente não era nada. Irmão, se não tivesse o poder de Deus, não era nada. Não era ninguém.
E o que eu vejo em nosso tempo, a gente querendo competir com o mundo, por meio do que temos, do que fazemos, a gente quer competir com a nossa sabedoria, irmãos. O cristão olha para a Bíblia, olha para o mundo, ele fala assim, opa, eu vou tentar adaptar o que o mundo está fazendo, com esse conhecimento bíblico que eu tenho, e a gente quer oferecer, é um conhecimento vago, sem o Espírito, baseado em doutrinas pessoais, sabe, baseado numa religiosidade tão vazia, que não leva ninguém a lugar algum. Eu não sei se você observa a sua volta, eu não sei se você para às vezes para observar as coisas à sua volta e você vê, irmãos, a quantidade, isso não é de agora, mas de jovens e adolescentes que não conseguem se sustentar nessa fé equivocada a qual a gente veio trazendo ao longo das décadas. Carregada de religiosidade, de dogmas, de doutrinas, de tradições. E quando a gente vai oferecer para os nossos filhos, tipo, eles ficam olhando para nós com aquela cara assim, né, com aquela cara vazia, né? Tipo, tá, e aí? Né? Porque nos falta a bênção. Não é uma bênção que a gente quer, a bênção de verdade. A maior bênção de todas, a presença. Como nós temos sido, irmãos, negligentes. Como a nossa geração tem sido negligente. Substituindo a presença que o Senhor confiou à igreja, substituindo por coisas corruptíveis. A gente substituiu a coisa mais valiosa, dada, irmão, tudo que é dado por Deus, irmão, vale muito. Imagina, Deus deu seu Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A gente fala, uau! Então, irmãos, olha aqui para mim, presta atenção nisso. A gente enfatiza tanto a vida de Cristo, porque talvez seja algo ali visível, né? A gente faz o desenho da cruz, a gente fala assim, é isso aqui. Mas às vezes é tão hipócrita da nossa parte, se apegar a um amuleto, a uma coisa, se nós negligenciamos o Espírito, que é a pessoa de Deus, que o próprio Cristo disse, eu vou ao Pai, mas Ele vos enviará, vocês não vão ficar órfãos, Ele vos dará o Consolador. Então, da mesma forma que nós enfatizamos, Deus amou o mundo que deu seu Filho, irmãos, nós deveríamos pensar da mesma forma, Deus deu o Espírito. Então parece que o Cristo ficou lá atrás, né? Parece que o Cristo ficou lá, tá lá no The Chosen, né? Tá lá na paixão de Cristo, aquele momento, é aquilo ali, aquela cena, né? É aquele negócio ali. Mas e o Espírito? Irmãos, nós não vivemos de glória do passado, nós olhamos para a frente, é na frente que está, é o nosso alvo, é para frente que nós olhamos, é para o alto, é para o alvo, guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. A nossa geração vive como se nós fôssemos literalmente órfãos. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Uma das maiores evidências da nossa falta de coletividade é a negligência para com o Espírito. Vou repetir isso. Uma das nossas maiores evidências do quanto individualistas somos é pela nossa negligência para com a vida do Espírito. Sabe por que eu falo isso? Porque quando você lê a palavra a respeito de Jesus, você fala assim, as multidões o seguiam, as multidões estavam em volta dele. Então você olha uma referência, você vê Cristo unificando todas as coisas. Irmão, Jesus foi ao Pai, voltou à destra do Pai. Quem Ele nos deu para continuar essa obra? Então é o Espírito que unifica, é o Espírito que quebranta o meu coração e o seu a ponto de nos tornarmos um. É o Espírito que interrompe com as nossas diferenças, é o Espírito que interrompe com as nossas dificuldades de gostos e relações para nos tornar como um só. Irmãos, a evidência do quão individualista é a nossa geração, e eu falo da nossa geração como igreja,
é simplesmente pela falta da evidência do Espírito em nosso meio. Porque o Espírito veio dar essa continuidade à obra de Cristo. Esse é o propósito da reunião. Esse é o propósito do reunir, do congregar. Senão nós somos apenas, como eu sempre falo, somos apenas indivíduos reunidos na mesma morada, correndo atrás dos nossos próprios interesses. O último versículo que nós lemos ali, versículo 11, o Senhor falou, e o Senhor abençoou tudo o que ele tinha, o Senhor abençoou sua casa e tudo o que ele possuía. Irmãos, por favor, guarde isso no teu coração. Não é sobre acrescentar coisas. Olha só, a palavra diz assim, que Deus abençoou o que ele tinha. O que significa isso? O que significa abençoou o que ele tinha? Tipo assim, a sua casa se tornou uma bênção. O que estava ali, o que eles estavam vivendo, né? Aquele ambiente, tudo que ele possuía, o Senhor abençoou. Irmãos, não é sobre acrescentar, mas é sobre tudo o que eu tenho, é tudo que eu já tenho, é tudo que eu possuo se tornar uma bênção. Deus abençoou o que ele já tinha. A sua casa foi abençoada não porque uma coisa chegou, a sua casa foi abençoada por causa da presença. Então, tudo que ele já possuía foi abençoado. O que isso significa, irmãos? A presença traz suficiência. A presença traz contentamento. Então, enquanto a gente acha que falta uma coisa chegar para a gente ser abençoado, Deus está falando, meu filho, só falta para você o Espírito. Enquanto a gente fala assim, cara, quando isso aqui acontecer, eu vou ser abençoado. O Senhor está falando assim, não, você já tem. Cara, não é o que você falta, não é o quanto você tem, mas é o quanto da presença tem em você e na sua casa. Porque você vai perceber que não te faltava mais nada. E agora, o que você tem vai ser abençoado. O que você tem, o que você possui, cara, já é o bastante. Ele não precisou de algo novo. Ele não precisou de algo novo, mas tudo que ele já tinha, toda a sua casa foi abençoada. A presença traz suficiência. Repita aí. A presença traz suficiência. Fala assim, a presença traz contentamento. Irmãos, a presença e tem tudo aquilo que nós precisamos. Por que nós estamos buscando outras coisas? Se for só por vaidade e ganância, irmãos, nós estamos equivocados. E eu sei que tem muitas coisas que o Senhor vai acrescentar às nossas vidas por propósito. Isso sim, por propósito. Porque tem um propósito específico. Tem muitas coisas que precisamos fazer, desenvolver, mas se for apenas por insuficiência, pare agora. É um conselho que eu te dou. Se o que vai vir para você, você acha que é porque porque você se acha insuficiente, pare de buscar isso agora. Agora, se você entende que tudo que você vai ter, possuir, fazer, é por um propósito, irmãos, continue a trabalhar, continue a suar a camisa, continue a planejar, continue a sonhar, vai para cima, porque tem um propósito. Agora, se é por insuficiência, pare. Porque o dia que essa coisa chegar, ela pode te derrubar. Ela pode te dar uma rasteira. Você pode descobrir que ainda não era isso. Eu vou repetir isso para ficar bem claro na sua cabeça. Se o que você está esperando, se o que você está trabalhando, suando, para conquistar e para ter, é por insuficiência, pare de buscar.
e vá buscar a presença. Mas se o que você está trabalhando, buscando, sonhando, planejando é por propósito, vai para cima, continua. Tem um favor do Senhor sobre nós nesses dias, sobre esse tempo, sobre a Europa, sobre a igreja de Cristo. Mas não é suficiência que te falta. Das coisas, daquilo que você espera, acha ou está buscando, não. Não, a Bíblia não diz, irmãos, que quando a arca estava na casa de Obed-Edom, as bênçãos chegaram. A Bíblia diz que tudo que ele tinha, o Senhor abençoou. Irmãos, isso se chama contentamento. A presença é a própria bênção. Irmão, quando Deus está presente, eu começo a olhar para todas as outras coisas de forma diferente. Vamos usar o exemplo aqui do guitarrista. Quando ele tem a presença, ele olha para essa guitarra e ele fala assim: rapaz, que guitarra abençoada. Sem a presença, sempre tem aquele que, né? Rapaz, eu preciso de uma melhor. Eu tenho que... Compre uma melhor, tá? Compre uma melhor, cada vez melhor. Mas não pode ser, irmãos, movido por insuficiência. Não pode ser movido pelo vazio. Não pode ser movido por aceitação. Não pode ser movido pela carência. Não pode ser movido por aquele desejo de dizer: agora eu tô um pouquinho melhor. Agora eu estou mais feliz. Não, agora ficou melhor, porque agora eu tenho uma melhor. Não, irmãos, isso é equívoco. Quantas pessoas não encontram mais com propósito? Irmãos, eu recebo pessoas que têm filhos, e eles dizem assim: cara, eu preciso encontrar um propósito para a minha vida. Irmãos, eu lido com pessoas que eles falam assim: olha, rapaz, eu estou procurando uma palavra de Deus para mim, cara, eu não sei, tem alguma coisa errada. Tem pais que estão caçando coisa na vida para fazer, porque estão dizendo: cara, eu preciso de um propósito para a minha vida, eu ando meio frustrado, as coisas para mim estão sem sentido. Ele tem filhos, ele tem uma família, ele tem um futuro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a presença chega, Deus abençoa tudo que você tem, os seus olhos mudam, não são as coisas que mudam. Agora você começa a voltar os seus olhos para a coisa certa, e você fala assim: opa, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Então a presença, irmãos, ela ordena as coisas em nós. Ordena a minha forma de ver, ordena a minha forma de ouvir. Irmão, quantas vezes nós ouvimos as coisas e interpretamos do nosso modo, da nossa maneira, e vamos conduzindo a nossa vida de forma equivocada. Falei para o seu irmão: rapaz, você não precisa de mais nada, você precisa da presença. Fala assim para ele: cultive a presença na sua casa. Fala para ele aí, fala assim: cultive a presença na sua casa. Você vai ver que não falta nada lá. Fala assim para ele: se tiver a presença na sua casa, tudo que já está lá se torna uma bênção. Vira para o outro, fala para o outro irmão agora, aquele que você não falou, vira para o outro lado, fala para ele: se a presença estiver na sua casa, tudo que já está lá, fala para ele, tudo que já está lá, se torna uma bênção. É abençoado, fala para ele, tudo que já está lá é abençoado. Jessé, que malabarismo que você fez? Não, olha para mim, você lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Alguém lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Já estava lá. O que faltava? Faltava um padeiro? Faltava o peixeiro? O que faltava? Cristo estava lá, irmãos, e tudo que eles tinham foi abençoado. Onde é que estavam os 5 pães e 2 peixinhos? Estava ali, irmão, já estava entre eles. Mas chegou Jesus. Irmãos, o que é 5 pães e 2 peixinhos sem Jesus? É só 5 pães e 2 peixinhos. Dá para comer uma família, né? Uma família de uns 3, 4 ali, se for igual meus filhos lá em casa, só come 2.
A Helena e o Joaquim. Basta os dois que comem os 5 pães e 2 peixinhos. Se escondeu. Quem tem filho adolescente aí? E aí, Nuno, como é que é lá? 5 pães, 2 peixinhos, dá só pro Cauã, né? O que é 5 pães, 2 peixinhos sem a presença, irmãos? Não, e pior, né? Se não conservar, estraga. É ou não é? Hã? Estraga ou não estraga? Ah, irmãos, mas quando tem Jesus... Olha aqui para mim, isso é muito sério que eu vou te falar agora. Eu acho que a nossa percepção de multiplicação está errada. A nossa consciência teológica do que é multiplicação e a bênção de Deus está errada. Na nossa consciência, não, eu preciso de mais peixe, eu preciso de mais pão, eu preciso de mais peixe, eu preciso de mais pão. Não, eu preciso de mais pão, eu preciso de mais peixe. É ou não é? A gente é igual o povo no deserto, né? Guardando o maná de um dia para o outro para viver do passado. Da glória do passado, do que foi, do que já edificamos, do que já tivemos. A gente está igual. Qual que é a nossa consciência? Não, eu preciso de mais pão, mais peixe, mais pão, mais peixe, mais pão, mais peixe. Não é, irmãos, mais pão e mais peixe, é a presença. A presença, irmãos, ela multiplica o que não existe. Deus multiplica do zero. Porque é contentamento. É você olhar e falar assim, eu sou abençoado. Imagina, irmãos, aquele menino voltar para casa com aqueles 5 pães e 2 peixes e falar, pai, só tem isso aqui. Aí o pai vai pensar, rapaz, só dá para hoje. Mas quando Jesus está, irmão, cara, é o pão vivo. É a água que nunca para de jorrar. É a água que não cessa, não acaba nunca. Você bebe e você nunca mais terá sede. Você come e você fica saciado, é o pão vivo que desceu do céu. Então o que precisa? É mais, imagina, sem Jesus os discípulos iam falar, ô menino, você não tem vergonha? Esconde esse pão, esse peixe aí. Esconde esse negócio, só tem, olha a multidão que tem aqui. Não, irmãos, mas a arca do Senhor estava ali, a presença estava ali. E quando a presença está, Deus abençoou tudo que Ele tinha. A nossa consciência de multiplicação é equivocada. A nossa consciência da bênção, da multiplicação, do favor, do presente, é equivocada, é muito equivocada. E aí, Gessé, e agora? O que a gente faz? Como que a gente... Que negócio é esse? Como é que a gente mantém esse ambiente? Como é que a gente trabalha para isso? Como é que a gente volta atrás? Como é que a gente reconstrói isso em nosso meio? Como é que a gente dá esse reset? Como é que a gente reconfigura? Como a gente faz, Gessé, por esse ambiente? Gessé, o que eu preciso? É muito mais simples do que você imagina. Abre Efésios capítulo 5. A partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta na luz, tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas enchei-vos do Espírito. Como? Como, irmãos? Não falando tudo o que ele acabou de dizer. Não fazendo tudo o que Paulo acabou de escrever. Não tendo uma prática que Paulo acabou de escrever e ensinar. Não vivendo de acordo com tudo isso que Paulo acabou de dizer. Mas então, como é que vive? Como é que se enche? Como que é que se mantém? Como é que se edifica essa vida no Espírito? Versículo 19. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando o quê? Dando o quê, irmãos? Sempre, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vem com uma instrução muito simples, direta, muito pedagógica, muito clara, não precisa de muita compreensão para entender. Ele está dizendo: olha, vocês não devem viver dessa forma. Vocês não devem agir assim. Vocês não devem falar assim. Vocês não devem pensar assim. No meio de vocês, isso, não pode ser falado isso. Da boca de vocês não pode sair essas palavras. Do meio de vós, não é assim que vocês têm que proceder. Dos seus lábios não pode se proferir tal palavra. Na conduta de vocês não pode ter uma conduta no meio de vocês desse jeito aqui. Mas tem que ser assim. Quando Paulo ele traz um divisor nesse texto, ele fala: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos de Espírito. Paulo fala de tudo que está errado. Isso aqui vocês não devem fazer, por isso não se embriaguem em vinho. Então isso aqui tem um divisor aqui. Aí ele fala: mas encham do Espírito, fazendo isso. Lê lá, irmãos, o Efésios capítulo 5, do 1 ao 20. Do 1 até o versículo, até quando ele fala que, mas não embriaguei com vinho, metade do versículo 18, ali é uma divisão nesse texto. Porque ele está dizendo: o que vem da carne, o que controla vocês vem da carne. Isso que eu falei ali atrás é tudo que vai viver, é tudo que vocês vão viver, é tudo que vocês vão fazer. Isso que eu acabei de pronunciar é o estilo de vida de vocês, vai ser esse. Aí ele diz assim: mas ao invés disso,
Encham-se do Espírito. Ao invés disso, encham-se do Espírito. Como? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não estou dizendo para você, eu quero que você preste bem, quero deixar bem claro aqui. Eu não estou dizendo para você que entenda bem isso, não é a nossa boa conduta que atrai o Espírito. Porque o Espírito é um favor, foi dado por Deus. Até porque se nós fôssemos tão bom para merecer o Espírito, não precisaríamos de mais nada. Estaríamos, perfeitos. Imagina ser tão bom a ponto de merecer. Eu não estou dizendo que então a gente tem que ser muito bonzinho para que Deus venha com o seu Espírito. Não, irmãos, o Espírito foi dado. O que eu estou falando é sobre a manutenção de sua presença. O que eu estou falando aqui, irmãos, é sobre corresponder com gratidão e honra aquilo que foi nos dado com graça. E aqui Paulo está ensinando como que você faz para manter, como você faz para viver, como você faz para estar introduzido, como você faz para fazer a manutenção dessa presença. Como que você vive, como é que você continua a viver com esse Espírito que foi dado para vocês de graça? Como que vocês zelam? Como que vocês valorizam? Como que vocês fazem para não desperdiçar esse favor imerecido que foi dado a vocês? É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós vamos ser os melhores crentes do mundo a ponto do Senhor olhar e falar assim, não, esses caras merecem. Não. O Espírito foi dado à igreja, irmãos. Lá em Pentecostes o Senhor derramou sobre toda a carne. A diferença é que alguns afastam o Espírito por sua conduta. Irmãos, não deixe com que o Espírito ganhe vida dentro de si. E sem o Espírito tendo vida em nós, governo em nós, não há frutos do Espírito. E se não há fruto do Espírito, irmãos, há fruto da carne. E é aí de onde vêm todas essas coisas. Então o Espírito foi dado a nós, você não precisa merecê-lo. Irmãos, mas nós temos uma conduta de honra e zelo pela presença, que nos mantém nele, que mantém a sua presença em nós, que mantém a presença em nossa casa. Não adianta você ser um cavalo velho com sua esposa na sua casa, e você vir aqui na igreja levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Não adianta você ser um ignorante, não adianta você ser irresponsável com todas as suas coisas, com sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, e você vir aqui e levantar as mãos e dizer, está tudo certo, Senhor me abençoa, né? É a palavra que vem, Senhor me dá uma bênção. Não adianta a gente lidar com as coisas da vida, irmãos, de forma relaxada, não adianta a gente ficar flertando com o pecado o tempo todo. Não adianta a gente deixar ser governado pela carne lá fora e vir para o culto para sentir um arrepio. Não adianta. Isso é religião. Isso não é o governo do Espírito sobre a igreja. Então Paulo está dizendo, quem vive na carne, cara, é isso aqui que vai viver. Agora, vocês precisam ser cheios do Espírito. O Espírito que foi derramado sobre vocês, vocês têm a responsabilidade. Porque isso aqui, esse ajuntamento e reunião só faz sentido se for o Espírito que governa, se é o Espírito que está presente. E aí, irmãos, a nossa conduta é outra. Então eu não estou falando que eu vou ser bom para merecer. Não, o merecer eu não vou merecer, mas Ele nos deu o seu Espírito. Agora, irmãos, agora eu vivo pelos frutos do Espírito. E aí é onde entra. Irmãos, quando ele diz aqui, olha, enchei-vos do Espírito fazendo isso, aquilo outro. Irmãos, aqui não é só uma metodologia de trabalho. Aqui não é só uma forma, aqui está falando da essência. Porque a boca sempre vai falar daquilo que o coração está cheio. Desde a escolinha das crianças a gente aprende isso, né? Tem a musiquinha? Não tem a musiquinha? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então é isso. Então quando ele fala aqui, cantem hinos, dando graça, cânticos espirituais, né, falando entre vocês com salmos. Não significa que eu vou chegar de manhã, e aí, Vitor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, né? A religião faz muito bem isso. Sabe aqueles irmãos que só conversam entre versículos, né?
Ah, porque a Bíblia diz isso, outro não, então porque a Bíblia fala tal coisa, né? Não é isso que ele está falando. Também. Mas ele está falando, irmãos, que não tem como, se nós estamos cheios do Espírito, da nossa boca vai sair tudo o contrário daquilo que ele falou do versículo 1 até o versículo 18, 19. Muda a nossa essência, porque aí o Espírito se torna governo em nossa vida, não só o nosso serviçal, né? Às vezes parece que o Espírito é só nosso funcionário, né? Quando a gente precisa, a gente chama. Não, o Espírito, irmãos, é o que foi dado por Deus para governo de nossas vidas e governo da igreja. Permanecer com a presença, irmãos, tem tudo a ver com a forma que nós vamos administrar e perseverar nessa presença. Então a pergunta é, o que você tem feito? Como tem correspondido à presença dada por Deus em nosso meio? Como nós temos agido com o Espírito derramado desde Pentecostes sobre a igreja, sobre toda a terra? Pergunta que eu te faço, qual é o nível de influência do Espírito na sua vida? Pergunte para você mesmo aí, qual é o nível de influência do Espírito na tua vida? Qual o nível de governo que o Espírito ocupa na sua vida? Até que ponto o Espírito influencia nosso estilo de vida, nossas conversas? Nosso estilo de vida, nossas conversas refletem a presença? Refletem essa presença? Ou nós já estamos vivendo e acostumados sem ela e nem percebemos? Ou a gente já se adaptou a viver sem ela e nem percebemos? Porque nós temos muitas habilidades agora. Habilidade no falar, no viver, no construir, no edificar, em como conduzir nossa vida, nossas coisas. Nós temos muitas habilidades e talvez não precisemos do Espírito, porque nas nossas habilidades a gente se apoia sobre o que tem, o que é, a gente se acha bom o suficiente até no direito de viver algumas coisas que a gente sabe que diante do Espírito não poderíamos viver, fazer, falar, que talvez não poderíamos exercer. E para encerrar esse conselho de Paulo, eu quero dar continuidade no que eu falei semana passada. O que diz o versículo 21? O que diz o versículo 21? Vamos lá, todo mundo? Vamos ler juntos o versículo 21? Vamos ler todos nós juntos? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mais uma vez, a palavra está enfatizando o coletivo. Irmãos, mais uma vez, a palavra está trazendo ênfase ao coletivo. Lembra que na semana passada nós falamos quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou? Você lembra disso? Lembra que nós falamos semana passada? Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Lembra que Jesus falou: olha, vocês serão conhecidos, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. De que forma? O que Jesus disse? O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês o quê? Amarem o quê? Coletivo. Falem comigo, coletivo.
Fala assim, ó, não é individual. Fala para o seu irmão, não é individual. Fala para ele, é coletivo. Como que o mundo sabe que eu sou um discípulo de Jesus? Se eu sou coletivo. Como que o mundo vai olhar para você e vai dizer assim, você é um discípulo de Jesus? O que Jesus está dizendo? Qual é a evidência? Se eu sou coletivo, não individual. Jesus disse, eu vou relembrar o que eu falei. Jesus não falou assim, olha, vocês serão meus discípulos se vocês me amarem. Não foi isso que Jesus falou. Vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Jesus, irmão, Jesus está se retirando da cena. Imagina, Jesus, a sua igreja, o seu corpo. Aí Jesus se retira de cena e fala assim, olha, eu vou ao Pai. Irmãos, presta atenção nisso. Eu vou ao Pai. Jesus está dizendo, eu vou voltar para a direita do Pai. Vocês vão ficar aqui. Eu vou dar para vocês o Espírito. E a forma, agora eu não estou mais com vocês para as pessoas dizerem, olha ali, ó, Jesus e sua multidão. Presta atenção, irmãos. Jesus está dizendo, olha, eu não vou estar junto com vocês, né? Então o povo não vai poder dizer, olha, aqueles ali, está vendo Jesus? Todos aqueles ali são seguidores de Jesus. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. E vocês vão ficar aí. E o Pai vai dar o Espírito para vocês. É o poder de Deus em vocês. Então, Senhor, como é que eles vão saber que nós somos seus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. E se nós andamos juntos e não somos discípulos, então o que a gente é? Nós somos só um ajuntamento de indivíduos, egoístas, vaidosos, interesseiros, cheios de conveniência, buscando alguma coisa para si mesmos. Por isso nós somos chamados de evangélico, não de seguidor de Jesus. Porque evangélico já é uma característica de alguém que vai no culto, não bebe, não fuma, dá o dízimo e a oferta e está tudo bem. Por isso que ninguém chama nós de cristãos, né? Chama de os evangélicos. Porque é assim como somos reconhecidos. Mas Jesus disse, vocês serão conhecidos por ser meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus tira a ênfase do individual e coloca a ênfase no coletivo. Aqui, mais uma vez, sejam cheios do Espírito. Como? Sujeitem uns aos outros. Está aqui. Você acabou de ler comigo. Mas enchei-vos do Espírito, cantando salmos, hinos, dando graça por tudo, sujeitando uns aos outros, por temor a Cristo. A Eliedna orou aqui, Senhor, nos dá o temor, nos dá temor. Coloca ali, Sara, de novo o 21, deixa o 21 ali para nós. Não é por conveniência, não é por afinidade, é pelo quê? Eu não preciso ter afinidade com você, Felipe. Eu não preciso concordar com tudo, não precisamos ser iguais. Basta que tememos a Cristo. Mas como assim dizer? Por que temer a Cristo? Porque a vontade dele é essa, que sejamos um. Que amemos uns aos outros e sujeitemos uns aos outros. E no nosso meio, o que tem? Hinos, cânticos, salmos, palavras, gratidão. O que tem no nosso meio? A gratidão, as palavras, ação de graça. Mas o que não tem no nosso meio? Nosso meio não tem avareza, não tem palavra torpe, linguagem grosseira, coisas indecentes. Não. Então o que tem no nosso meio? Irmãos, você não é cheio do Espírito apenas quando você entra no seu quarto para buscar a Deus, mas é na sujeição coletiva.
Eu creio sim, existem duas medidas, eu sempre falo isso aqui há anos. Existem duas medidas claras na palavra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que está em secreto te ouvirá. Mas também tem o Pai Nosso. O Pai Nosso, do Pão Nosso. Que ali o Senhor ensinou para a igreja. Aqui não tem mais a ver comigo. Então, não adianta, irmãos, você viver... Você tem uma... Irmãos, eu conheço pessoas que fazem devocional todo dia. Todo dia de manhã fazem seu devocional. Mas o restante do seu dia não tem nada a ver com aquilo que ela... Porque ali talvez para ela seja uma prática, um alívio de consciência, uma prática religiosa. Talvez seja para ele ali uma forma de aliviar sua consciência. Ou estar limpo, né? Pô, fiz minha parte. Eu conheço pessoas que fazem devocional todos os dias, leem a Bíblia várias vezes, mas não conseguem se sujeitar uns aos outros. Não consegue edificar uma vida coletiva. Não consegue edificar uma vida coletiva. Não adianta. Porque é no amor uns aos outros que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. E é na sujeição uns aos outros que seremos cheios do Espírito. O Espírito está na igreja, está no corpo, está no que é coletivo. E é nesse movimento que eu me encho. Quer ser cheio do Espírito? Você precisa do seu irmão. Você precisa do seu irmão. Olha, né, já que estamos de frente um para o outro, mirem alguém aí, dá um sinalzinho para ele. Fala assim, eu preciso de você, hein? Encontra alguém longe aí e fala, ei. Vamos lá. Por que você acha que nos movimentos desse mundo, no sistema desse mundo, por que você acha que os padrões desse mundo sempre valorizam e potencializam o eu? Por que você acha, irmãos, que a ênfase desse mundo é sempre a valorização do eu? Por que você acha que isso é por acaso? Você acha que é por acaso que todas as coisas nesse mundo, o sistema desse mundo, os padrões desse mundo convergem para te convencer a você sempre viver para você? Buscar o que é melhor para você, o que você vai fazer para você. Por quê? Por que você acha que essa mensagem se infiltrou na igreja? Por que essa mensagem se infiltrou no corpo de Cristo? Irmão, se Jesus deu ênfase ao coletivo, no que você acha que Satanás está mais interessado em se infiltrar e destruir? Se Jesus deu ênfase para o coletivo, qual você acha que vai ser a maior ênfase de Satanás? O seu lugar de maior trabalho e onde ele vai gastar as suas energias? Aonde você acha que o diabo vai gastar? No coletivo. E se por tempos ele trabalhou para nos dividir, hoje Satanás trabalha para nos fazer achar que somos um. Era mais fácil identificar quando Satanás queria nos dividir. É mais difícil agora, quando nós pensamos que somos um. É mais difícil. Porque tudo pode estar meio maquiado, tudo pode estar meio, parecendo ser, mas não é. Você acha que o Satanás ele vai trabalhar contra a sua individualidade ou contra a nossa coletividade? Irmãos, a mensagem de Satanás para nós esses dias é: você pode. Satanás não quer destruir o seu individualismo. Ele quer destruir o nosso senso coletivo, dizendo para você que você pode, que você consegue, que você não precisa de ninguém. Não é assim? Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém para ser feliz, você não precisa de ninguém para crescer, você não precisa de ninguém para enriquecer, você não precisa de ninguém para avançar, você não precisa de ninguém para... Não, você não precisa de ninguém. Basta você mesmo.
sua consciência, tudo que você adquiriu, toda a sua sabedoria humana, isso é suficiente. E aí nós nos juntamos no mesmo lugar. Então parecemos que somos um. Então, irmãos, igreja, eu sempre falo isso, igreja não são as pessoas que vão no culto. Igreja são todos aqueles que firmaram uma aliança uns nos outros. Igreja é tudo aquilo que firmou uma aliança, todo aquele que firmou uma aliança com seu irmão. Essa é a igreja de Cristo. Irmãos, o diabo não se incomoda com o quanto a sua individualidade se destaca. O diabo ele não se importa com o quanto a sua individualidade é evidente. Desde que o nosso coletivo seja fraco. Você lembra quando Jesus disse que ia morrer na cruz? O que Pedro falou para Jesus? Você lembra quando Jesus falou que ia morrer? O que Pedro falou? O que Pedro falou, irmãos? Não, eu não vou deixar. O que Jesus disse para ele? Aparta-te de mim, Pedro? Irmãos, vamos lá. O que Jesus falou para Pedro? Para com isso, Pedro. Não. O que Jesus disse? Aparta de mim quem? O que Satanás falou para Jesus no deserto? Se você é filho de Deus, se joga daqui, porque Deus dará ordem aos seus anjos, transforma a pedra em pão. Irmão, Satanás não tem problema com destaque individual. O problema de Satanás é o coletivo. Por isso que para Satanás era melhor que Jesus não morresse. Não, Jesus, acho que agora é a hora de você se intitular o rei, né? Não, Satanás, Jesus, acho que agora é a hora de você entrar lá no templo e dizer, não, eu sou filho de Deus e agora é comigo e pronto. Porque o que Jesus estava fazendo na cruz? Irmãos, Jesus trouxe a salvação, Jesus nos tornou um só povo nele, ligados a Cristo novamente. Isso incomoda Satanás. Isso é um problema para o diabo. É a coletividade, não é a individualidade. E você acha que é certo vir para a igreja para buscar apenas o que é bom para você? Você acha que essa é a forma correta de nós expressarmos Cristo e seu Evangelho? Me abençoa, Senhor. Faz o que é melhor para mim. Não, irmãos. É no coletivo que Cristo é revelado. Mas para o coletivo, nós precisamos do quê? Do Espírito. Enchei-vos do Espírito, sujeitando uns aos outros. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Irmãos, é só a presença que poderá nos tornar como um só. É só o poder do Espírito que consegue romper com essa barreira da individualidade, do egoísmo. É só o Espírito que consegue romper, abrir os nossos olhos para esse entendimento da palavra, para essa compreensão da palavra. É só o Espírito. Porque até mesmo o que se fala hoje em dia na igreja vai contrário a muito disso que Jesus falou. Muito do que se ensina nas igrejas vai contrário a isso que Jesus ensinou. Cara, que confusão. Que confusão. Cara, nós precisamos da graça do Espírito em nossos dias. Nós precisamos, mais uma vez, entender que se o nosso coletivo é fraco, não importa quão forte seja a minha individualidade. Se o nosso coletivo é fraco,
Não importa o quão forte é a minha individualidade. E se nossa individualidade estiver acima do coletivo, nós já fracassamos como igreja. Nós já fracassamos como igreja. Irmão, o Senhor está nos cercando. Sempre falo isso, né? O Senhor está nos cercando, corrigindo a nossa rota. O Senhor está corrigindo a nossa compreensão. O Senhor está corrigindo a nossa forma de ver, de compreender. E o Espírito está pronto. Amém? O Espírito está pronto. A pergunta é: quem você é nos seus ajuntamentos, nas suas rodas, nos seus relacionamentos? Quem é você lá? O que você está construindo lá? O que você está edificando lá? O que você está promovendo lá? Qual é o fruto que sai dos seus lábios? Não importa, irmãos, o quão bom você seja no que você é individual, se coletivamente estamos fragmentados. Eu sei que pode parecer uma palavra de peso. Para mim é uma palavra de esperança. Porque a obra que Jesus começou não vai falhar. A obra que Jesus começou não vai falhar. A igreja está sendo adornada. A igreja está sendo adornada, purificada. E Ele está despertando os trabalhadores da última hora. Ele está levantando uma geração que valoriza e ama a presença. Ele está despertando uma geração, um povo que está olhando para a sua obra e sua vontade, não mais para si mesmos. E não haverá mais espaço para nós, irmãos, como igreja de Cristo. Talvez como denominação evangélica e religiosa tenha espaço ainda, muito espaço para crescer, mas como corpo de Cristo, se não for por meio do homem coletivo. Amém? Fique em pé comigo. Queria que por um instante você fechasse os seus olhos. Queria que você se juntasse aos seus irmãos, amém? Se você quiser chegar mais aqui à frente, igual nós fizemos a quinta-feira aqui, se eu quiser se aproximar aqui, vamos fazer uma roda aqui, vamos pegar na mão dos outros. Se quiser enganchar um no outro, abraçar um ao outro. Se quiser afastar as cadeiras aí, pode afastar. Dá uma agarrada no seu irmão aí. Fala para ele assim, não tem jeito para nós. Para mim também é ruim, irmão. Não é ruim só para você, para mim também é. Também tinha meus planos pessoais. Eu tinha minhas ideias, né, formadas. Também tinha minhas expectativas. Eu também tinha meus alvos, até um dia em que o Senhor começou a abrir os meus olhos para a sua palavra, e aí eu vi que eu não tinha escolha, não tinha direito, e aí eu precisei me encontrar comigo mesmo, e fazer uma pergunta para mim mesmo. Sabe aquele dia que você não tem, você fica meio sem saída, encurralado, aí você tem que se perguntar, diante dessa verdade, né, diante
Pô, está aqui, está escrito, diante dessa verdade. O que eu vou fazer com ela? Porque se antes eu estava enganado a respeito, se os meus olhos estavam encobertos, agora não estão mais. Agora eu estou diante de é minha responsabilidade, minhas ações aqui. E não com emoção e nem com muito sorriso no rosto, eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, eu quero participar da sua obra. Eu quero fazer parte. Para mim não fazia sentido construir uma obra paralela, um evangelho paralelo. Para mim não fazia sentido, era muito... Eu não me encontrava e não me encaixava em outra realidade a não ser estar participando exatamente do que Ele deseja que esteja acontecendo. Então foi muito confrontador, é muito confrontador. Por isso que as palavras de Jesus eram difíceis de entender, de compreender, de aceitar. É por isso que muitos deixaram Jesus, muitos se revoltaram com Jesus, porque a vontade do Pai misturado com as nossas ambições não combinam. Só que quando Ele nos dá propósito, aí os nossos olhos mudam, então tudo que a gente faz e tem, se encaixa na sua vontade, e aí a gente fala assim, é isso, pronto, já não vivo mais eu, não é mais pela minha consciência, já não vivo mais pelas minhas compreensões, já não é mais o meu coração que me move, mas é agora o que eu vi, agora eu tenho uma revelação da verdade, para onde eu vou? Eu nunca falei para você que seria bom, Jesus também nunca disse que ia ser bom. Eu nunca vim aqui para você dizer, olha, vai ser maravilhoso, vai ser bem gostoso. Eu nunca prometi nada para vocês. Eu nunca fiz uma promessa para vocês, dizendo assim, olha, você não sabe o que você está perdendo. Eu sempre fui muito claro. É debaixo de renúncia, é debaixo de morte, é debaixo de renúncia, de perda. Mas, irmãos, você entra num lugar de plenitude, você entra num lugar de contemplação, você entra num lugar de certeza e convicção, aí você se torna imparável, aí você já não muda mais, aí você já não negocia consigo mesmo, você já não negocia mais com suas ambições, com suas... Você já não tem plano B, acabou o plano B, a porta de emergência você já chaveou, jogou a chave fora, já não tem mais para onde ir. Então você se encontra naquele lugar, no lugar onde o Senhor deseja, cumprindo sua vontade, crescendo em fé e em convicção todos os dias, se gastando, sim, se gastando, se deixando gastar, deteriorando por fora, irmãos, mas vivo, totalmente vivo por dentro. Aí agora você se torna uma luz, você está queimando, agora você ilumina, você se torna uma voz, agora você tem água para dar de beber, agora você tem pão para dar, e aí meu irmão, você se torna um caminho, dentro desse caminho que é Cristo, você se torna ali uma referência, agora você está guiando, agora você ajuda a salvar, agora você dá destino, agora você ajuda, você coopera. E nisso nós temos a presença. E aí, quando a presença está, tudo se torna abençoado. Eu já não preciso de mais nada. O que vem é lucro. Mas agora eu estou satisfeito. Eu estou pleno na vontade do Senhor. Agora eu tenho meus filhos. Agora eu tenho meus filhos. Agora eu tenho meus filhos para dar a eles e presenteá-los, abençoá-los com esse evangelho, as palavras de Cristo. Agora já não é mais para mim, agora é sobre os meus filhos. Agora é sobre a próxima geração. Agora é para as crianças, é para os jovens. Agora é sobre os nossos adolescentes. Já não é mais sobre nós. E é onde nós desfrutamos, aí você começa a desfrutar não do mundo, você começa a desfrutar da eternidade.
Não é mais as coisas do mundo que te dão prazer, mas agora é a eternidade que o Senhor colocou dentro do homem. Agora você está provando da eternidade. Agora você já não sente mais falta. Agora você já não está esperando por uma coisa nova. Você está provando da eternidade que há dentro de você. É aí onde você... E esse é o passo onde você já não... Agora você começa a frutificar em amor. Agora você ama. Agora você não é mais um religioso que quer mudar seus irmãos. Agora você só quer amar seus irmãos. Agora você não quer mais impor sobre os seus irmãos, você quer amá-los. Agora você não quer mais mudar ninguém. Agora você só quer amar. Você quer sentar à mesa. Você quer ser um com seus irmãos. Agora você está firme. Agora você está firmado na rocha. Agora a tempestade vem e você não cai. Balança, mas não cai. Vem as ondas, dão contra a sua casa, mas você permanece firme. Vem a tempestade, vem a tentação, você não negocia mais. Vem as oportunidades, você não negocia mais. Agora Cristo está crescendo em você. Agora você não cresce mais. Não, você tem que crescer, não. Agora você começa a diminuir. Agora quem está crescendo é Jesus em você. Não é você que está crescendo. Não é você mais que aparece. Agora Cristo começou a crescer dentro de você. Agora Cristo está se tornando maior. Agora você dá um passo atrás, você fala assim, não, que Ele cresça. Agora você se sente feliz em diminuir. Agora você já não quer mais ser o primeiro. Você já não quer mais estar com a razão. Agora o que importa é Cristo. É Cristo na sua vida. Cristo no seu interior. Cristo na sua casa. Cristo nos seus filhos. Agora você já não quer mais salvar o mundo. Você já não quer mais mudar o mundo. Agora você só quer amar a sua casa, sua esposa, seus filhos. Agora você não quer mais mudar a sociedade. Agora você não tem mais expectativa em políticos. Agora você não está esperando a próxima eleição. Você não está esperando um novo presidente, não. Agora você só quer a Cristo. Você só quer mudar, você só quer estar com seus filhos, amar a sua casa. Você quer salvar o ambiente de caos à sua volta. Então o mundo agora se torna aquilo ali que Deus confiou na sua mão. Você não precisa mais de tudo e todo mundo para estar satisfeito. Não, você precisa só dos seus. Esses aqui, que Deus te deu. Você não quer mais evangelizar a cidade, agora você quer amar os seus irmãos. Porque aquele que diz que ama o Senhor, que não vê, mas ama o seu irmão, não ama o seu irmão que está ao seu lado, é mentiroso. Agora você não quer sair por aí para salvar o mundo, converter o mundo ao Evangelho. Não, agora você só quer fazer aliança com seus irmãos. Uma aliança inquebrável, que não se baseie em necessidades, em conveniência. Não, agora você quer amar como Cristo amou. Agora você não quer mais ter voz no meio do mundo. Agora você quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora você só quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é nesse momento, irmãos, que Cristo aparece. É quando a gente diminui. É quando a gente se dilui. Grave essa palavra, diluir. Grave essa palavra, diluir. É isso que nós precisamos. Diluir. Um fermento fora da bacia não serve para nada e não dá crescimento. Tem que se misturar, tem que diluir. Tem que se diluir. Vamos orar nessa manhã? Você não precisa de uma emoção. Você não precisa de um arrepio. Você precisa crer no que está escrito. Se o que está escrito é uma verdade para você, você tem um propósito de oração nessa manhã agora, aqui, juntos, todos nós, clamando para que o Espírito, aquele Espírito tão negligenciado muitas vezes por nós, por causa das nossas condutas, o Espírito que nós resistimos, que nós não damos ouvido,
Vamos clamar por esse Espírito, amém?